A mesmice do Vasco virou melancolia e há o risco de aumentar para omissão. No 3-0 para o Vitória, a quarta derrota consecutiva do Vasco na Série B, o time foi humilhado em campo e definitivamente naquela partida não teve mais chances de acesso à Série A. Nesse final de semana o Vasco empatou 2-2 contra o Vila Nova, um jogo fora de casa. O Vasco já não tinha mais chance de acesso à Série A, mas ele tenta terminar o ano de maneira menos vexatória, vamos dizer assim, né? Essa é a sua quarta participação na Série B, só que com o acesso, como o acesso do Vasco não foi garantido, o Vasco vai disputar o ano que vem pela quinta vez o Campeonato Brasileiro da Série B. Esse ano a Série B foi muito competitiva, vamos dizer que foi a mais competitiva de todas. Como eu falei, o Vasco teve 4 derrotas consecutivas, está 5 jogos sem vencer na Série B. E dentre essas 4 derrotas, o time perdeu para o CSA em casa por 3-1. Onde saiu vencendo, tomou a virada na sua própria casa. Em seguida, perdeu para o Guarani por 1-0. O Guarani, que até então era um adversário direto do Vasco. E o Vasco teve um pênalti a seu favor, onde o atacante que era destaque até então, Cano, acabou perdendo o pênalti. O goleiro do Guarani defendeu o pênalti. E no contra-ataque, o Vasco acabou tomando o gol. Então, gerou mais uma derrota. Na partida seguinte, o Vasco jogou mais uma vez dentro da sua casa, em seu mando de campo. Tomou um vexatório 4-0 para o Botafogo, onde teve um jogador expulso, o Léo Matos, e o Botafogo não tomou conhecimento do Vasco, venceu por 4-0. Botafogo que hoje já está matematicamente classificado para a Série A. Parabéns ao time do Botafogo, que entendeu como é jogar a Série B. E o time do Vasco a gente tenta entender o seguinte, porque o Vasco em um bom momento da Série B, ele era o que vinha apresentando o melhor futebol, todo mundo dizia que ia subir, principalmente com a chegada do Fernando Diniz. Só que depois a coisa desandou. Como eu falei, o Vasco perdeu 4 partidas seguidas, está 5 sem vencer, com a partida contra o Vila Nova, que empatou por 2-2 fora de casa, já não tinha mais chance nenhuma. E, infelizmente, o Vasco vai jogar a Série B do ano que vem. E o que mais me deixa indignado, vamos dizer assim, não sou torcedor do Vasco, tá? Mas gosto muito de futebol, estou aqui para falar de futebol, mas o que mais me deixa indignado é a presidência do Vasco em dizer que o time do Vasco está nessa situação e que é normal. Cara, isso não é normal. Se você está numa empresa, você imagina aí, seu patrão. Vou te dar um exemplo. O seu gerente é como se fosse o Fernando Diniz, o treinador. Seu patrão é como se fosse o presidente do Vasco, o Salgado. Imagina aí se o seu patrão joga a toalha, diz que a empresa não está dando certo, que a empresa não vai sair disso, que é isso aí mesmo. Não vai para lugar nenhum, fica nessa... vai ficar medíocre para sempre. Imagina aí. Você que é funcionário, você vai trabalhar como? Você vai trabalhar desmotivado, não vai ter motivação para nada. Então, é isso que acontece no Vasco. A partir do momento que o presidente fala uma coisa dessa, jogadores não vão dar o sangue, não vai dar o seu máximo para vencer as partidas. Então, o que o Vasco precisa entender é o seguinte, que está nessa situação hoje, mas que pode sair. Como é que ele pode sair dessa situação? Ele tem que aprender a gerir primeiro dentro do clube, criar uma coisa sólida financeiramente. Ele tem que parar de tentar dar alegria ao torcedor. O torcedor do Vasco hoje só tem alegria quando o time do Flamengo perde. Isso é muito pouco. Você não pode esperar o adversário perder para você ter alegria. Você tem que ter alegria quando o seu time vence. E é isso que o Vasco tem que entender. Tem que botar os pés no chão. Tem que parar de fazer contratação por nome, contratar jogadores que vistam a camisa
Um dos jogadores que está vestindo a camisa tá se destacando nesse final aí. Pelo menos um ponto positivo para o Vasco é o Daniel Amorim. Mais uma vez mostrou ser um jogador que entendeu o que é jogar a Série B, o espírito da Série B. Disputou todas as bolas, soube ajudar na marcação, na construção ofensiva. Iniciou jogada para o gol do Morato contra o Vila Nova. E o Daniel Amorim e o Nenê. O Nenê não é de hoje, que era destaque do Vasco. E, infelizmente, o que aconteceu foi o seguinte: o Cano, que vinha sendo destaque, caiu um pouco de rendimento, principalmente nas partidas mais cruciais. E o pior que aconteceu foi os pênaltis. O ano passado, quando o Vasco enfrentou o Internacional, o Vasco ainda tinha chances matemáticas de continuar na Série A. O Vasco estava perdendo por 1-0 e teve um pênalti a favor, onde o Cano acabou perdendo. Quer dizer, foi no campeonato passado, mas foi esse ano ainda. Se eu não me engano, foi esse jogo aconteceu em fevereiro. E aí o Cano acabou perdendo o pênalti. E esse ano contra o Brasil de Pelotas, se eu não me engano, o Cano acabou perdendo mais um pênalti decisivo. O Vasco acabou perdendo a partida. O Brasil de Pelotas, que brigava para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. E depois contra o Guarani, uma partida em que, se o Vasco ganhasse, tinha muita chance de acesso, mas infelizmente o Cano acabou perdendo o pênalti e foi por água abaixo a chance de acesso do Vasco. Então o Cano caiu de rendimento e teve alguns destaques, como o Nenê, Daniel Amorim e o lateral esquerdo, o jovem lateral esquerdo, o Riquelme. São bons nomes para se olhar futuramente, apesar que o Nenê não tem pouca idade, né? O Nenê já está na casa dos 40, mas enquanto ele estiver ajudando o Vasco, é isso que importa. E se engana quem achar que a Série B do ano que vem vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo. Não vai ser, porque o Cruzeiro permanece na Série B, assim como o Vasco está na 9ª posição, sem chance nenhuma de acesso, né? Como eu já falei aqui. O Cruzeiro está na Série B, a Chapecoense caiu, que era um time que estava se tornando tradicional na Série A, né? E o Grêmio está numa situação complicadíssima, com mais de 80% de chance de cair, e ainda tem a possibilidade de cair mais um grande. Pode ser o Bahia, pode ser o Santos, pode ser o São Paulo, que eles não estão numa fase tão boa, estão ali na beirada ainda do G4, G4 não, do Z4, né? A zona de rebaixamento para a Série B. Então, torcedor do Vasco, que achar que o ano que vem a Série B vai ser mais tranquila, tá enganado. Tem que ficar com a pulga atrás da orelha, porque o ano que vem tem tudo para ser a Série B mais competitiva de todas, superando a desse ano. Galera, se você gostou desse conteúdo, se gostou do vídeo, estou começando agora do zero o meu canal, beleza? Tanto é que não tem nenhum inscrito ainda. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, deixe o like aí e se inscrevam no canal para me ajudar a crescer aí cada dia mais e tá trazendo novos conteúdos para vocês, beleza? Para vocês que gostam de futebol, tô aqui para falar disso, que eu gosto muito também. E vou ficando por aqui, galera. Vocês todos fiquem com Deus. Valeu, até mais e fui!